O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, Sr. João, povo de Deus, caros seminaristas, Vitor, Lucas, amados irmãos, hoje a igreja, portanto, faz memória em sua liturgia de um jovem que não viveu cerca de nem 40 anos. Alguns estudiosos falam de 35, no máximo talvez 39, porque não se sabe ao certo a data do seu nascimento. Em Portugal, ali em Lisboa, nasceu, mas conhecido como Antônio de Pádua, na Itália. O evangelho que acabamos de ouvir nos fala de algo muito interessante. Enquanto Jesus estava nesta terra, queria ele poder chegar a todas as pessoas, mas não conseguia. O Jesus humano sentiu e viveu a limitação do corpo, da matéria. Enquanto Deus é eterno, para Deus está em todos os lugares. Diz o salmista: para onde ir? Para onde fugir? Mesmo que esteja escondido, não existe lugar para me esconder de vós. Estás comigo. Mas Jesus encarnado, ele sente o limite. Ele não pode, como um ser humano, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso então, além dos 12, ele escolhe outros 72, e o bonito, manda ir aonde ele devia estar. Como ele não podia estar em todos os lugares, ele então chama esse pequeno exército de 72, que também é um simbólico, nos lembra no tempo de Moisés, que onde tinham 70 anciãos, e assim por diante, esses números na Bíblia, que realmente quer comunicar algo a mais. E qual era a missão desses 72? Anunciar o reino de Deus, a boa nova. O reino de Deus, ele não é um lugar. O reino de Deus é um estado de vida, de ser. Pode estar 2 pessoas convivendo no mesmo ambiente, uma está no reino de Deus e a outra não. Gosto de entender isso também como um arrebatamento. Diz na Bíblia que no tempo da Bíblia, algumas palavras de Jesus Cristo, alguns atribuem como o final dos tempos, onde estarão 2 pessoas, uma será deixada e outra será levada. Eu não gosto de acreditar
no literalismo desta palavra, mas o reino de Deus é um pouco isto. Aquele que abraça, que acolhe o reino de Deus, ele vive uma vida arrebatada. Aquele que não deixa espaço para o reino de Deus, vive uma vida terrena. Portanto, o arrebatamento não é algo somente físico, a ponto de nos deixar levar para a eternidade ou para o céu, mas o arrebatamento começa aqui na terra, quando eu começo então a ouvir e acolher a palavra de Deus. Mas para essa palavra de Deus acontecer, esse reino de Deus acontecer, é necessário que alguém anuncie. E para anunciar, é muito importante conhecê-la, vivê-la. Assim, a história de outros tantos, além destes 72, que um dia ouviram as palavras de Jesus e se deixaram tocar. São tantos os homens e mulheres, santos e santas, alguns desconhecidos, que ao vir à igreja, ao ler o Evangelho, mudaram radicalmente a sua existência. Assim foi com Antônio, uma família nobre, mas que desde cedo se deixou tocar pela palavra de Deus. Ele tinha um dom, o dom que foi crescendo cada vez mais em sua vida. Entrou para a família agostiniana e lá começou a viver a sua vida de consagração a Deus, e pensava que era isto, a vida de consagração a Deus. Até que um dia chegou em Lisboa as relíquias de alguns mártires, protomártires da família franciscana. Quando chegou em Lisboa e ele viu aquelas relíquias de homens cristãos que deram a vida, que morreram por causa do Evangelho, ele encontrou-se e disse: eu quero ser isto, eu quero morrer, quero dar a minha vida para o reino de Deus. O que faz um jovem em tão pequena idade já ter essa convicção? Tem gente que já perdeu o cabelo, está cabelo branco e ainda nem sabe a metade do que é o Evangelho. O que faz uma pessoa em tão pouca idade viver intensamente, e outro que às vezes está tanto tempo e que ouve e não muda? Verdade que existe a graça de Deus, mas também existe o nosso compromisso, o nosso lançar. Quando então chegou próximo do seu convento, outros frades franciscanos, Antônio diz que antes chamava Fernando: se eu entrar na sua ordem, na sua casa, vocês me mandam para a África? Sim. Assim então ele deixou a família agostiniana e entrou na família franciscana, logo com o desejo de evangelizar aqueles que perseguiam os cristãos. Foi para a África de navio, mas quis Deus, a providência divina, que já chegasse lá adoentado. Ele não pôde exercer o ministério e nem morrer em terras africanas, devido a uma grande doença acometida. Mas o desejo de evangelizar, como assim o Evangelho aqui nos mostra, era grande em Antônio. Portanto, deve voltar para Portugal. Só que no caminho da África a Portugal, ventos, tempestade, vai parar o barco no sul da Itália. E lá fica sabendo que o São Francisco, iria fazer uma reunião, juntando e reunindo todos os franciscanos. E ele então fica na Itália para poder participar. E tem a oportunidade de conhecer Francisco de Assis. São contemporâneos, século XII, século XIII. Logo em seguida, Francisco fica admirado com aquele jovem querendo dar a vida, e envia para uma missão também no norte da Itália. E vive muito tempo no seu escondimento. O bonito do Francisco, assim como Jesus Cristo, que durante 30 anos Jesus viveu escondido, somente os últimos 3 anos de sua vida se tornou pública. Antônio, depois mudou o nome de Fernando para Antônio, também viveu no escondimento, fazendo os deveres, os trabalhos de uma vida comunitária, de um mosteiro, até que, na hora certa, quando faltou alguém que pregasse o Evangelho,
Procuraram-se outros irmãos e ninguém queria, até que chamaram Antônio e disse: vai lá, vai você, fala qualquer coisa que vier na sua cabeça, você fala, deixa o Espírito agir. Foi quando então os irmãos de comunidade ouviram pela primeira vez Antônio pregar. Ele tinha uma inteligência, ao ler os livros da Bíblia e também os padres da igreja, ele gravava e tinha uma memória fantástica. Quando Antônio abriu a boca, todos que estavam ali presentes se admiravam com aquela inteligência e sabedoria. Logo então o superior vai transferir Antônio para que vá para outras partes do mundo, para poder então anunciar o Evangelho. O grande milagre de Antônio foi a pregação. Por onde chegava, multidões vinham para poder ouvi-lo. As cidades, os comércios fechavam as portas para poder ouvir aquele pregador. Na sua pregação, segundo alguns entendiam ainda e relatam, que pessoas de línguas diferentes entendiam, assim como no tempo de Pentecostes, quando Pedro falava e cada um entendia na sua língua, assim também, enquanto Antônio falava, francês, italiano, todos começavam a entender em sua própria língua. Somente a pregação de Antônio, por essa pregação que pregava o Evangelho, convertia de modo especial os hereges. Haviam heresias no seu tempo, homens contrários e que duvidavam dos credos que a própria igreja ensinava. Todos caíam diante da sabedoria daquele homem. Diz um fato, o famoso fato de um homem herege que não acreditava na Eucaristia e fez uma aposta com Antônio: eu vou deixar a minha mula, não sei se ela está por aí perdida, eu vou deixar a minha mula 3 dias sem comer. E no dia que eu soltar a minha mula, eu vou colocar ali o pasto, a comida, e você, Antônio, vem com a sua hóstia consagrada. Aonde a mula, eu não acredito, a mula vai correr correndo atrás da comida. E por incrível que pareça, 3 dias depois, estava Antônio com a hóstia consagrada, a mula saiu do seu lugar que estava escondida, presa, viu a comida, viu a hóstia. Ela então se direcionou para a hóstia e se ajoelhou, segundo relatos. E aquele homem passou a acreditar. A pregação de Antônio era tamanha, o seu conhecimento tamanho, chegava ao coração, falava simples e ao mesmo tempo de forma douta. Certa vez, numa cidade, muitos hereges impediam a população de poder ali ouvir o que ele estava a dizer. O coração do povo começou então a se endurecer. Ele falava e não acontecia nada. Foi quando o famoso fato também, quando ele chega então para a beira do mar e começa a pregar para os peixes, começa a pregar para a natureza. E segundo muitos que aqui testemunharam, os peixes começavam a colocar as cabeças para o lado de fora para poder ouvir aquilo que Antônio falava. Assim, meus irmãos, outros tantos fatos, como o famoso pão de Santo Antônio, pão dos pobres. No seu mosteiro tinha o pão para os monges, mas vendo alguém passar fome, ele pega os pães do mosteiro, que era dos monges, e leva para os pobres. O cozinheiro, quando chega na hora de distribuir os pães, chega na despensa, nada lá tem. Fica desesperado, corre atrás de Antônio. E Antônio: não, volta lá, está lá. Não está, está. Quando o cozinheiro volta, estão lá os mesmos pães, sabe lá como. Por isso até hoje temos essa tradição de receber os pães benditos, para que simbolizar que não falte nada em nossa vida. Em sua morte, morreu cedo, como disse, aos 35, no máximo 40 anos, foi canonizado 1 ano depois. Já morreu, quando morreu, todos gritavam na cidade, as crianças: santo, 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 morreu um santo, morreu um santo. E ali, meus irmãos, 1 ano depois, foi canonizado. E pela canonização,
foi fazer a exumação do corpo, e que, para surpresa, estava lá os teus ossos e a língua de Santo Antônio, que até hoje pode ser vista 800 anos depois. O que se consome, o que a natureza não, o que permanece durante 800 anos? Um pedaço de um músculo, até hoje, pequeno que seja, pretinho, mas lá se pode ver. Sinal de quê? Da graça de Deus, confirmando aquilo a qual aquele homem pregava. O que isso tem a ver conosco? O que pode, às vezes, a nós também nos tocar? Amados irmãos, nos tempos de hoje estamos carentes de verdadeiros pregadores e anunciadores da palavra de Deus. Nunca como hoje o Evangelho foi tão pregado em todos os meios que se encontra, televisivos, internet, jornais, rádios, mas ainda não chega ao coração do ser humano. Evangelhos ditos de maneiras e fórmulas diferentes que não têm convencido a tantos. Nos falta verdadeiros anunciadores, pregadores, não simplesmente aqui com o microfone como eu faço, mas a verdadeira pregação se passa pelo nosso exemplo, de nosso testemunho de vida. Na sua vocação, aonde você vive, de que maneira você tem anunciado a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fez de você? Nós ouvimos essa palavra há anos. O que essa palavra provocou em nós? O que você é melhor por causa de ouvir a palavra de Deus? O que nos diferencia daqueles que não ainda a escutam? O que significa nós cristãos? Será que nós também não somos e deveríamos ser desse grupo dos 72? É impossível todos aqueles que vivenciam e que fazem a experiência da palavra de Deus não comunicá-la. Papa Francisco, na sua encíclica Alegria do Evangelho, diz que o bem tende a comunicar-se. É impossível viver essa experiência de Deus, dessa palavra, e não comunicá-la. De que maneira estamos comunicando? Um pai, uma mãe que evangeliza o seu filho, não simplesmente ensinando as orações do Santo Anjo, do Pai Nosso, da Ave Maria, mas com o seu testemunho de vida. Um filho que olha para o pai e para a mãe e diz: eu quero ser como ele, como ela. Isto é a melhor pregação. Lembrando agora de Madre Teresa de Calcutá, ela diz, uma frase muito conhecida dela: olha, que você pode ser o único evangelho vivo que alguém pode ler. Repito, olha que você pode ser um único evangelho vivo que alguém pode ler. Quando você consegue perdoar, amar, isso é a maior pregação. A maior pregação de um ser humano, quando ele está ferido e consegue amar e perdoar aquele que o feriu. Isso arrasta uma multidão. O povo pode achar e dizer que você é uma boba, uma tola, mas isso, meus irmãos, isso provoca no interior daqueles que são rancorosos. Essas são as pregações, porque o Evangelho está sendo dito, como eu disse, em todos os meios, mas isso não tem provocado mudança. Pelo contrário, tem se dividido cada vez mais. Mudaremos o mundo quando, a começar por nós, começarmos a viver aquilo a qual nós acreditamos. Esta é a maior pregação, e que às vezes faça no silêncio, na dúvida, voltando a Madre Teresa de Calcutá, sem disputar com Santo Antônio, mas ela viveu mais de 30 anos da sua vida em dúvida de fé, e ninguém sequer percebeu, nem mesmo as freiras próximas.
porque ela viveu como se fosse tudo normal. É verdade que esses homens, essas mulheres, tiveram um quê a mais, tiveram um dom a mais, um chamado, mas todos nós também somos chamados a sermos santos, a anunciar a boa nova. Quando não quer, dois não brigam. Se alguém te bate à direita, vira à esquerda. Se alguém te pede para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém te pega a sua túnica, dê a segunda, a outra. Isto é evangelho. É isso que esses homens se deixaram tocar e falar. Antônio, a sua presença onde passava, as pessoas queriam tocar, simplesmente tocar, ouvi-lo, porque realmente de sua boca saía a palavra de Deus. Que nossa boca possa anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus que acontece no nosso dia a dia. Vamos ouvir, meditar, e vamos ter aí com a certeza que hoje, que Deus nos escolheu, vocês que aqui estão, os que estão embaixo, quem está me ouvindo, Deus nos escolheu para irmos aonde Ele devia ir. Nós somos hoje, portanto, a boca de Deus, os membros de Deus. E onde Ele nos manda ir, que possamos ir na autoridade. Não diga nunca que não sabe falar. Se você tem fé e acredita e já experimentou e conhece esse Cristo, não precisa se preocupar com nada. É isso que louvamos e honramos em Antônio. Estamos aí, 800 anos depois de sua morte, falando dele. Será que 10 anos depois de você morto, alguém vai lembrar de você? Daqui a 10 anos de sua morte, alguém vai lembrar daquilo que você falou? Se tirar você do mundo hoje, vai fazer falta? Para quem? Para os seus? Para quem faremos falta? É verdade, como eu digo, a vocação de cada um é distinta. Cada um é distinta. Mas onde quer que estejamos, nosso papel, a nossa missão é anunciar o reino de Deus, é fazer acontecê-lo, mesmo que seja com 2 ou 3 pessoas, mas que a partir de mim elas possam encontrar o sagrado. Erramos, lógico, até Antônio tem os seus pecados, e teve, todo ser humano teve, exceto nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Os demais todos foram errados. E termino a minha fala, mais uma vez é importante quando celebra um santo. Católico, não tenha dúvida de sua fé. Nós não adoramos santo algum. Olha só, 800 anos depois, alguém falando de uma pessoa que viveu o Evangelho. Antônio nada mais é e nada mais fez do que acolher e viver o Evangelho na sua vida. Por isso a igreja reconhece a história destes homens e não faz cair no esquecimento. Isto para nós é um santo, um homem a qual Deus escolheu e fez por ter milagres. Não fomos nós que o declaramos santo, mas Deus que agiu nele, na sua fraqueza e fragilidade. Por isso não tenha dúvida, não tenha medo de reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele. Isso não é idolatria. Idolatria seria esquecer o que Deus faz com os homens e viver somente naquilo que Deus faz em você mesmo. E você acha que o Evangelho acontece só hoje, só em você e não mais ninguém. Como se você fosse realmente, a história começasse aqui agora e não tivesse um passado. Isso sim seria idolatria. Idolatrar o momento presente e esquecer as graças que Deus realizou àqueles que vieram antes de nós. Se estamos aqui é porque houve um Antônio, houve um Francisco, houve uma Teresa, houve um João e houve tantos outros. E nós não vamos deixar cair no esquecimento, porque eles fizeram história. Só que agora é a nossa vez.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.